Vamos falar um pouquinho de economia, porque o nosso amigo Pablo Spayer já está por aqui, vai trazer as informações do mercado, da bolsa, do dólar, nesse momento. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Cine. E aí, como é que está essa quarta-feira pré-feriado, hein? É a super quarta, né? Quando tem decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos. E hoje, o Ibovespa passou o dia andando de lado, virando do positivo para o negativo várias vezes, num dia marcado por tensão geopolítica, expectativa com os juros e baixa liquidez, já que amanhã é feriado no Brasil e nos Estados Unidos. O principal assunto no radar dos investidores hoje foi o conflito entre Irã e Israel, que já dura 6 dias. Primeiro, Donald Trump disse que o Irã queria negociar, mas que agora era tarde demais. No fim do dia, agora há pouco, recuou e disse que nunca é tarde para negociar. Como os Estados Unidos seguem fora da guerra, por enquanto pelo menos, houve um certo alívio nos mercados. As bolsas lá fora terminaram positivas. O grande destaque do dia no Brasil foi Embraer, que subiu com força depois de anunciar um pedido de 60 jatos da empresa americana SkyWest. Foi a melhor ação do índice, melhor ação do dia. Mas a apreensão dos mercados estava nas decisões de juros da super quarta, Cine. Nos Estados Unidos, o Banco Central manteve os juros inalterados, na banda entre 4,25 e 4,50, como já era amplamente esperado. Lá os juros são uma banda, diferente daqui do Brasil, né? A autoridade monetária americana projeta mais 2 cortes de juros ainda em 2025 e reconhece que as incertezas diminuíram, mas ainda são altas. O presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, diz que acredita que a inflação deve continuar picante nos próximos meses. Aqui no Brasil, o foco total é o Copom, o Comitê de Política Monetária, a reunião do Banco Central, que decide daqui a pouco se mantém a Selic em 14,75% ao ano ou se sobe para 15%. O resultado sai às 6h30 da tarde. As apostas estão divididas. 65% de probabilidade de subir 0,25 ponto percentual e 35% de chance de manutenção dos juros inalterados em 14,75. Quem aposta na manutenção da taxa argumenta que a inflação de maio esfriou, que houve uma forte queda no dólar desde o começo do ano, como disse o Piperno ontem. Já quem defende a alta da Selic para 15%, contra-argumenta que o cenário fiscal segue delicado, que o governo tem dificuldades em cortar gastos, e o mercado de trabalho ainda está aquecido e o IBCBR, uma espécie de prévia mensal do PIB, veio forte, sem contar a forte alta do petróleo por causa da guerra que pode respingar na inflação. No fim do dia, o Ibovespa B3 fechou praticamente cravado no 0 a 0, aos 138.716 pontos. E o dólar também ficou estável, refletindo o clima de cautela, global. Fechou valendo R$ 5,49, também praticamente ontem, cravado no 0 a 0. Foi igual ontem, né? 5,49 Exato, também. é isso aí, no 0 a 0, com 0,05% de queda, nada. Quase 0 a 0. Bom, é isso. Valeu, Bom Torinho. Feriado para todo mundo aí. Beleza, para você também. Tchau, obrigado por trazer os números dessa super quarta. Piperno, ele trouxe ali a visão dos que defendem que nós estamos numa condição para manutenção da taxa básica de juros. Você é um deles. Mas... Ou manutenção ou redução, jamais aumentar. Ontem o Torinho trouxe, inclusive, um dado interessante, que como, na pesquisa, na CNT, o presidente Lula sobe míseros 0,2%, só foi o suficiente também para dar um estalo aí no mercado. Então, realmente, o Brasil é um país estranho, porque aqui, de fato, quando o emprego melhora, a economia cresce, a inflação baixa, o dólar, enfim, reduz, parece que está tudo ruim e temos que subir mais juros. Concorda, Segré? Não, pero Piperno, como? É um moço agora, Gabriel Galípolo, é parte do governo, foi colocado pelo governo. Deixa ele trabalhar, não seja coisa que o fogo amigo possa ir contra ele, E que não escutemos esse rapaz, esse cidadão que não entende nada. Não, Gabriel Galípolo entende, até aqui se mostrou muito coerente. Eu confio no que o Banco Central determine. Estou, digamos que, confuso em relação a se a taxa de juros deveria subir ou descer não, se manter. Tomara que se mantenha, não desejo que suba mais, tomara que se mantenha. Me parece que isso pode ser apenas um sinal e aguardar primeiro as considerações e na terça-feira a ata para determinar aí um pouco de que vai acontecer no futuro. Mas uma taxa de juros nesse patamar não ajuda ninguém. Pena que o governo não entenda que depende dele que a taxa de juros desça, Gastando menos, só isso. Inclusive, nessa super quarta, a gente teve também, Kriegner, Donald Trump dizendo que ele se colocaria como um candidato à presidência do Banco Central americano.
Com certeza, se ele postou a foto dele mesmo sendo Papa, né? Eu acho que Banco Central seria talvez até mais fácil de conseguir. Torinho tá rindo ali no canto. O Papa deu sorte. E o Papa deu sorte, acabou sendo americano. Mas a gente vai ver aí esse desdobramento do Irã, pode afetar muita coisa, inclusive esses descontos e reduções da Selic ou coisa do tipo, ficam em risco quando a gente tem uma potencial crise do petróleo aí às vésperas. Arremate, seu Zé. Pois é, olha, eu ouvi aqui uma reportagem muito boa na Jovem Pan falando sobre a estrutura do Banco Central, eu queria destacar isso. O Banco Central do Brasil é muito bom, a indústria de pagamento nossa é muito adiantada em virtude exatamente disso. Então, a estrutura geral do Banco Central é muito boa, a assessoria é muito boa, qualificada e permite fazer um distanciamento do presidente, quer dizer, ele não age sozinho, ele não decide sozinho, porque o corpo, a estrutura do Banco Central é muito boa e já passou por várias provas. Tem experiências ruins, viu? Exatamente. Seu Segré, foi homenageado, Só para a gente contar aqui para o nosso público. Ainda não, mas eu queria compartilhar com os meus colegas aí de bancada e com a audiência que no dia 9 de julho vou receber a honra da medalha da Constituição do Estado de São Paulo, pela Assembleia Legislativa de São Paulo. É uma honraria, mais ainda sendo estrangeiro, num país que me acolheu como o Brasil, e para mim é uma honra e bom, estar junto com vocês, mais honra ainda, porque a medalha da Constituição é uma medalha que se dá desde a Revolução Constitucionalista em 1932, no Estado de São Paulo, e 9 de julho também é um dia feriado aqui na Argentina, porque se comemora o Dia da Independência, então vai ser uma dupla honraria e muito obrigado aí o capitão Telhada que me colocou. Eu não sabia se não tinham a quem colocar ou se confundiram de pessoa, mas falando sério, é uma honra para mim receber essa medalha por parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Valeu, meus amigos, um grande abraço para vocês. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus e com os pingos nos is. Tchau.